Por que que é importante o estudo da população? É importante para que os governos consigam entender as necessidades do seu povo, né? O que eles precisam fazer de melhoria e tudo mais, tá bom? Então, isso vai ser uma parte fundamental para que os governos possam ir se planejando também, certo, amores? Então, quando a gente faz um estudo populacional, a gente não está apenas contando o número de pessoas que vivem aqui com a gente, né? A gente está contando, está verificando, fazendo estudos para entender o que a gente precisa fazer e evitar problemas futuros também, tá bom? Se a gente tiver um crescimento muito grande da nossa população, a gente também tem que tomar cuidados, né? Olha, daqui a um tempo, esse pessoal que tá nascendo agora vai precisar de trabalho, infraestrutura, transporte. Então, vamos começar desde já, para que quando essa galera precisar, eles tenham como, tá? A mesma coisa vai acontecer para essa população estiver diminuindo. A população tá diminuindo, isso vai gerar um problema na nossa previdência. Então, o que a gente pode fazer? Que estudos a gente pode fazer, né? Como que a gente vai resolver esse problema que nem começou, mas que não pode ser deixado de lado, porque senão a gente vai ter um problema, tá? Futuramente. Então, por isso que é importante a gente estudar os problemas populacionais, tá? O crescimento populacional, o crescimento vegetativo. Então, a gente aqui, como vocês puderam ver no gráfico, a gente vai ter 5 fases aí importantes desse estudo, que vai fazer com que a gente entenda mais ou menos o que tá acontecendo, o que tá rolando, tá? Dentro da população. E é importante por conta desses quesitos que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Na primeira fase, tá? Esse aqui, como a gente viu na aula passada, mas que não foi muito bem explicado, porque tava aquela loucura, né? A gente vai ter um problema muito grande, porque a gente vai ter uma alta taxa de natalidade, mas também uma alta taxa de mortalidade, vai ter poucas pessoas ali, né? Conseguindo, assim, ter uma vida digna e tudo mais, e por isso a mortalidade vai ser mais presente na vida deles. A base dessa pirâmide que vai ser construída vai ser extremamente maior. Poucos países estão nessa faixa, porque as organizações mundiais, né, as ONGs, elas estão preocupadas muito com a população do planeta e por isso eles fazem estudos, apoio, ajuda médica, né, e uma série de fatores aí que vai contribuir para que essa primeira fase se extinguisse, tá? Pra gente não ter mais ela. Por quê, gente? Por que um país vai ajudar o outro? Por que vai existir uma ONG que vai procurar isso? Porque, meus amores, como eu falei para vocês, nós vivemos num mundo globalizado. Se a gente vive num mundo globalizado, tudo que acontece ao redor do mundo vai interferir na nossa vida. Por exemplo, um chinês comeu um morcego e estamos trancados em casa, tá bom? Então, isso vai fazer com que, como a gente está muito interligado, as coisas que acontecem lá pode vir a acontecer em outros lugares e começar a se espalhar e virar um problema. Por exemplo, né, a gente vai ter os problemas das guerras civis que a gente vai ter em uma porção de lugares, né? Oriente Médio, Ásia e tudo mais. Então, essas guerras civis vai gerar refugiados. As outras nações vão ter estrutura para receber esses refugiados? É uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas vai interferir na infraestrutura de outras cidades, porque vai ter uma galera que vai tentar fugir de lá, tá bom? Não entendi. Sim, sim, sim. Porque é para evitar problemas futuros, vamos colocar desse modo, tá? Então, vamos lá. É uma fase caracterizada. Então, essa aqui, ó, a gente vai grifar. Eu não sei se eu pedi para vocês grifarem, mas eu vou pedir de novo, tá bom? Essa aqui a gente vai grifar, porque a gente vai ver que o controle populacional não vai existir, não vai ter uso de métodos anticoncepcionais, certo? Nem para homens, nem para mulheres, e vai ser uma precariedade muito grande no sistema
médico sanitário. Saneamento básico, gente, é uma questão de saúde, não uma questão apenas de ter água tratada ou um esgoto na sua casa, que são fundamentais para o aumento, né, da nossa expectativa de vida. Sem esgoto não dá não, gente. Por que as pessoas morriam tanto? Porque elas tinham muitas infecções, elas não tinham esgoto antigamente. Então morria tudo com 40, 20 anos, dependendo da civilização. Então é difícil, né? Então vamos lá? Os maias, por exemplo, quem vivesse na parte pobre da cidade, a estimativa de vida era 25 anos, mais ou menos. Errado? Eu já estaria mortinha da Silva, já passei dos 25. Conseguiram grifar, amores? Vocês estão vendo na tela? Já grifou? Agatha. Júlia, que chegou atrasada, né, dona Júlia? Continuando. Não há atualmente nenhum país que se encontra nessa fase, pois ainda que um país seja muito pobre, há campanhas de ajuda humanitária promovidas pela ONU. A ONU eu já falei para vocês, né? A Organização das Nações Unidas. Já, né? Então tá bom. Muitos anos atrás, muito bem. Então, essas ações que esse pessoal vai fazer vai ajudar na mortalidade, né? E tudo mais. Vamos agora para a segunda fase, certo? De como um gráfico pode se comportar quando a gente vai estudar o crescimento vegetativo de um país. A gente está na página 18, senhor Felipe. Então, vamos lá. Um país que se encontra na segunda fase possui a taxa de natalidade muito alta e a de mortalidade baixa. Então, vamos lá. Dessa forma, o crescimento vegetativo nesta fase é muito alto. Esse maior crescimento vegetativo indica desenvolvimento de tecnologia e, de maneira geral, permite o aumento da oferta de alimentos e utensílios, melhoria nas condições de médicos hospitalares e maior saneamento básico. Fatos que melhoram a expectativa de vida. Então, essa parte aqui, ó, vocês podem grifar até a expectativa de vida das pessoas, tá bom? Essa vai ser uma característica. Página 18, amor, já falei. Geografia, viu? Tá bom. Vamos lá. Então vamos lá, amores. Apesar de muitos avanços, contudo, uma taxa de natalidade alta indica que o país ainda não tem programas de controle da natalidade. Também poderíamos inserir nesta fase países que possuem uma economia predominantemente rural. Eu já falei para vocês, por que no campo as pessoas têm mais filhos, né? Porque os filhos... Tem o quê? Então, por que no campo vai ter mais pessoas com filhos, amores? Porque no campo vai ser mais fácil você transformar esses filhos em força de trabalho. Os custos de vida para a população vai ser menor, tá? Tanto que tem, às vezes, quando a gente viaja para o campo, aqui a gente compra carne lá, que é muito mais barato do que aqui em São Paulo, certo? Então, já que estamos aqui, vamos fazer a compra de mistura. Então, vai acabar comprando no campo, porque a condição de vida vai ser... Oi? Exatamente, tá bom? Então, a gente vai ter aí uma estrutura mais condizente para que se tenha mais filhos. Agora, na cidade... Não, na cidade não, a gente vai preferir ter menos filhos, tá bom?
Não a gente, né? A população em si, como um todo. Então vamos lá. Em que muitas vezes o elevado número de filhos acaba servindo como mão de obra para tarefas diárias. Viu como eu falei para vocês? Transforma isso em mão de obra. Para um outro conjunto de países, a explicação pela elevada taxa de natalidade está em motivos de ordem religiosa, em que os casamentos são precoces e às vezes a proibição do uso de métodos anticonceptivos, como por exemplo da Igreja Católica, tá? Eu não sei se a protestante mas eu sei que a católica é. Ela é contra o uso de qualquer anticoncepcional, camisinha, pílula. Porque evangélica também, Lon? Então, eu não posso dizer com efeito de causa, porque eu não estudei a religião a fundo. Mas eles são contra porque eles falam que é como se fosse você tirando a chance, não sei na protestante, né? Mas na católica é assim. Como se você estivesse tirando a chance de uma pessoa virar o mundo. Mais ou menos assim, entendeu? Você tem que... Exato. Então, é porque assim, ó, calma, gente, é meio complexo isso, tá? As DSTs, como é que fica? As DSTs não fica, porque assim, na Igreja Católica, pelo menos, né, que é onde eu sei, posso dizer com certeza, você não deve fazer nada até o casamento. Então, em tese, você com seu marido, você com sua esposa, estariam purinhos, e aí não teria DSTs, entendeu? Então não... Entendeu, né? E aí, esse é o caso. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? E no campo também a gente vai ter casamentos mais cedos. Tem interiores aí que menina com 17 anos já tá velha pra casar. É um absurdo, né? Mas acontece. Isso é uma questão cultural também, tá? É uma questão cultural. Porque eles cresceram e viveram nessa mesma condição desse pensamento, dessa estrutura. Eu já falei isso pra vocês, a gente não pode julgar a estrutura social de um lugar pensando na nossa, nossa, eu jamais faria isso. Claro que não, vocês tiveram estudo, você tem familiares que educam vocês, que mostram o que é certo, o que é errado, que não vai ter uma crença tão feroz assim da religiosidade e esse tipo de coisa, tá bom? Muitas vezes casam cedo também porque não pode fazer nada antes do casamento, né, gente? E aí acaba tendo isso. Então não dá pra julgar as pessoas. Exatamente. Esse é o pensamento deles, entenderam? Então, exato. Então, esses países onde vai ter a religiosidade mais aflorada, os métodos anticoncepcionais, eles vão ser deixados de lado, tá? Por conta muito dessa religiosidade. Como vai ser os países, né? Como o Uganda e o Haiti, aqui na América Central. Certo, amores? Então, eles vão ter esse pensamento aí. Esse aqui já acontece mais. A primeira fase não, mas a segunda sim. Vamos lá, então, para a terceira fase. A terceira fase, nós vamos chamar ela de explosão demográfica, onde a mortalidade vai cair e a taxa de natalidade aumenta. Ou seja, as pessoas não estão morrendo e mais gente está nascendo. Então, tá uma loucura, tá lotado. A gente não consegue ficar numa sala, certo? Então, vamos lá. Com a natalidade alta e a mortalidade baixa, há uma explosão do crescimento vegetativo ou natural. Essa relação indica a melhoria no saneamento básico, aumento da urbanização, promoção de campanhas de vacinação e erradicação de algumas epidemias. Aqui eu quero que vocês grifem, tá? Aqui. Essa parte aqui, porque essa vai ser a característica da terceira fase.
Achou, Rogério? Todo mundo achou? Ok. Júlia, Lorena, Agatha, cadê vocês? Sim, sim. Sim, sim, sim. Muito bem. Tem alguém que ainda tá sem livro, gente? Acho que não, né? Ok, Tiaguinho. Vamos continuar então. Realmente, a população de países que se encontram nessa fase tem maior expectativa de vida e os índices de mortalidade caem. No entanto, ainda não há controle efetivo da natalidade, ou seja, países que estão nessa fase, em geral, não dispõem de um programa de planejamento familiar e com altas taxas de natalidade, o crescimento vegetativo cresce muito. Um exemplo disso é a Índia, né, na Ásia. A gente está falando das maiores populações, né? Por exemplo, na China a gente já vai ter um controle de natalidade, que eu até já falei para vocês. Agora na Índia, e tende-se a acreditar que a Índia daqui a pouco vai passar a China, porque tá crescendo gente, tá com muita gente, não tá morrendo ninguém, e aí acaba tendo esse super povoamento, né? Vai ter muita gente aí dentro do país. Isso. Então, por que isso vai ser prejudicial até para a economia, por exemplo, se a gente for comprar uma casa? É tanta demanda, é tanto mercado que vai acabar ficando caro, tá? As casas precisam ser menores, não dá para ter casa muito grande também. Então a gente vai ter toda uma estrutura aí que vai mudar por conta desse crescimento vegetativo muito alto, certo? Então, ó, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ou seja, até a América do Sul. O quê? Então, gente, a Venezuela, no caso, eu teria que dar uma olhada, né? Mas eu sei que eles estão com conflitos muito internos e isso vai acabar reprimindo a natalidade entre as pessoas. Porque você vai querer ter um filho no meio de uma guerra? Pouco provável, né? Então, eu não sei como é que tá, porque aí eu teria que estudar o país em si, né? Mas eu acredito que por conta do que eles estão vivendo lá, tenha dado uma diminuída. Se tivesse alto, né? Então vamos lá. Vamos para a quarta fase. Quarta fase maravilhosa aí. Vamos para a quarta fase. Nesta fase, a taxa de natalidade cai e a mortalidade continua baixa, ou seja, está nascendo menos pessoas e as pessoas estão vivendo mais, certo? Nessa fase. A consequência dessa relação é a diminuição do crescimento vegetativo. O aumento da escolaridade, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Por que vai fazer com que as mulheres tenham menos filhos, o mercado de trabalho, gente? Porque, meu Deus do céu, não é todo mundo que aguenta não, essa jornada tripla. Trabalho, casa e filhos é muito trabalhoso, gente. Aí a mulher fala, não, muito obrigada, estou passando isso, tá? Então, a gente vai ter aí um pensamento de
que por isso que a mulher dentro do mercado de trabalho vai diminuir, sim, o crescimento vegetativo, certo? Uso intenso de pílulas ou outros métodos anticoncepcionais ajuda a explicar a grande queda da natalidade em países que se encontram nesta fase. Esse aqui eu quero que vocês grifem aqui. Esse aqui todinho, tá bom? Outro fator que contribui para a queda da natalidade é que o custo da criação dos filhos em áreas urbanas aumenta muito, levando muitos casais a considerarem um planejamento familiar. Temos dessa maneira o desenvolvimento de um planejamento familiar mais consciente e espontâneo. Esse tipo de fase vai estar mais presente nos países desenvolvidos, tá? Ou seja, vai ser um país que não depende da indústria de outro, maior escolaridade, as pessoas vão ter mais acesso também a saneamento básico e tudo mais. O custo de vida nesses lugares também vai ser mais elevado, como eu já falei para vocês. O que impede muitas pessoas de terem filhos hoje? O custo de vida é elevado, gente. Quanto que custa uma escola? Um livro didático? Quanto que custa levar para o médico? Comprar enxoval, comprar leite, se você não conseguir amamentar. Então, é muitos gastos, tá? E por ter muitos gastos, vai dar uma reprimida nesse pessoal. Eles vão dar uma segurada antes de pensar em ter algum tipo de filho, né? Eles vão pensar assim, entre um filho e um cachorro, vou ficar com o cachorro, certo? Porque eles são ruins? Não é porque eles são ruins, é porque, gente, é isso, o custo de vida tá alto, às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, vai ter um filho pra fazer sofrer? Não vai, né? Então as pessoas preferem não ter. Muito bem. Olha aí o Brasil sendo colocado nessa fase. A gente tá num período de transição, tá bom? A gente ainda não tá ainda com o topo da pirâmide largo. A gente ainda tá com o topo da pirâmide. A gente tá naquela coxinha, tá? Sabe aquela coxinha que eu mostrei pra vocês? É de transição. Daqui uns 20 anos, 30 anos, aí sim pode ser que o nosso topo esteja bem larguinho e a nossa base bem curtinha, tá? E isso vem preocupando o governo nos dias atuais, por quê? Porque a gente já tá com problema na Previdência. Além disso, a gente vai ter muitos trabalhos informais. Trabalho informal é muito ruim para o governo. O que é um trabalho informal? É um trabalho que não tem carteira de trabalho assinada, tá? Por que vai ser prejudicial para o governo? Porque quando você não tem carteira assinada, você não paga imposto. Você não pagando imposto, você não está gerando receita para o governo. Você não gerando receita para o governo não tem como pagar o pessoal que está aposentado, tá? Então aí vai gerar um problemão. Vai gerar um problema aí pra galera, tá? Então vamos lá. Quinta fase. Nesta última fase, o cenário de taxa de natalidade ultrapassada pela taxa de mortalidade. Ou seja, a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. Ou seja, a quantidade de pessoas nascendo não vai ser superior à quantidade de pessoas morrendo, tá? Então vai ter menos gente nascendo, mais gente morrendo, tá? Ou seja, taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade faz com que a população diminua com o tempo. É uma coisa óbvia, né? Eu tenho 1 milhão de pessoas, aí nasce, sei lá, 100 mil e morre 120 mil. Minha população diminuiu 20 mil? Diminuiu, né? Então vamos lá. Diminuiu com o tempo. Podemos falar então que o crescimento vegetativo negativo por parte dos países que se enquadram nesse cenário. Países que estão nessa fase, como a Alemanha e a Áustria, estão passando décadas de diminuição da população. Preocupados com esse fato, os governos dos países tomam medidas de incentivo à natalidade e ao favorecimento da imigração.
A falta de mão de obra é uma consequência do crescimento vegetativo negativo em países nessa fase. Então é só alegria países que estão nessa fase na quinta? Não. Aqui a gente vai ter uma série de problemas, tá? Primeiro, que a gente não vai ter um pessoal para trabalhar. Ó, gente, essa aqui a gente vai grifar essa partezinha, tá? Que eu coloquei azul. Eu tô apresentando, né? Vocês estão vendo. Tá todo mundo vendo? Tá bom. Então, nessa fase, amores, a gente vai ter aí uma série de problemas que vai gerar dentro dessa fase. O primeiro problema, falta de mão de obra. Jesus, preciso ir no dentista. Não tem dentista, tem 2 dentistas. E os 2 cobram uma fortuna. Qual que eu vou? Não sei ainda, porque os 2 estão ao mesmo preço. Não vai ter uma competição de mercado, então eles cobram o que quiser. Lembra da lei da oferta e da procura? Quanto mais eu tenho, menos o serviço é valorizado, né? Então vai diminuir o preço dele. Agora, se eu tiver muita demanda e poucos lugares que vão fazer, a gente vai ter um aumento do preço, tá? Oi? Por que no campo as coisas vão ser mais baratas? Porque tem pouco mercado, gente. Não tem muita gente lá, tá bom? Então, a gente vai ter uma oferta, uma demanda menor. Por isso que os produtos vão ficar mais baratos, tá? Agora, nas cidades. Quantas pessoas a gente tem nas cidades? Meu Deus, às vezes você não consegue nem olhar pro lado que já tem o ser humano do seu lado ali, encostado em você. Porque é muita gente. Se a gente tem uma alta taxa de mercado, muito mercado, aí sim, os preços vão ser mais elevados, porque vai ter muita demanda. E as pessoas vão poder cobrar o que quiser, porque afinal de contas, meu querido, o que não falta é pessoas aqui para fazer esse serviço comigo, tá bom? Então, esse vai ser o primeiro problema, o problema da mão de obra. Se eu não tenho mão de obra, vai encarecer ainda mais meu custo de vida nas cidades, tá? Outro problema muito grande vai ser a da previdência. Os governos pagam, todos eles pagam com os contribuintes que são jovens, tá? As aposentadorias. Se eu não tenho contribuinte jovem, eu não tenho dinheiro entrando, não tenho como pagar a previdência desses senhorzinhos que estão aqui com a gente. Sem contar que quando a gente diminui a quantidade da população, a gente também vai perder uma coisa muito importante, que é a ocupação do território. Tá? Quando a gente não ocupa um território, a chance de invasão de outros países, né? E tudo mais aumenta. Por que aumenta? Gente, não tem ninguém vivendo ali. Não tô nem olhando aquela fronteira ali. Vou dar uma pegada pra mim, tá? Hoje em dia não mais, não tem essa necessidade. Mas a ocupação do país é importante também para desafogar essas cidades, esses centros urbanos que tá tão lotado, tá bom? Tem incentivo, sim, para esses países, para eles irem morar lá. Não falei para vocês? Que dependendo do lugar, eles falam assim, ó, se você vier morar aqui, eu te pago até um salário de X por mês durante 2 anos para você morar aqui. Por quê? Porque eles querem, meus amores, eles querem pessoas ali pertinho, eles querem um amor, um aconchego, que a gente ali, não tem ninguém. Você vai para Nova York? Claro que não, tá super lotado. Você vai para outro lugar, você vai para... Agora não me vem nenhum... Você vai para Connecticut, que vai ser uma cidade do interiorzinho ali, de Massachusetts, e aí você vai para esse tipo de lugar, tá? Mas... vai ter um incentivo, olha, se você for, eu vou te dar um salário junto com seu marido e tudo mais. Se você tiver filho, eu vou te dar uma bolsa por esse seu filho. Porque eles querem ocupar o território, eles precisam de gente trabalhando lá para aumentar a sua carga tributária, tá? Para aumentar o seu... para aumentar, né, a quantidade de pessoas ali e gerar mais impostos que são essenciais para a manutenção dos locais, tá bom? Tranquilo, gente? Demos para entender todas as 5 fases, certo? Então, a característica da 5ª fase vai ser de países desenvolvidos, países mais abertos, né? A educação, saúde e tudo mais. Tá bom, amores? Só que vai ter esse problema aí de diminuição da população, que no final das contas vai gerar um problema aí muito grande, que o pessoal não quer ficar assim,
né? Sem seu amor. Babies, eu vou parar de apresentar aqui, porque é exercício, e eu vou passar para vocês a lição de casa, tá? Então, vamos lá. Página 20 e página 21. Fica para a lição de casa, tá? Só para terça-feira que vem. Então, vai ser bem pouquinho, vai ser bem tranquilo. E eu acho que vocês vão arrasar, certo, amores? Tranquilidade? Então, tá bom. Só lembrando, amores, pra gente ver o crescimento vegetativo, a gente tem que fazer uma continha, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a taxa de natalidade, né? Pra gente ver a taxa de natalidade, a gente vai fazer o número de pessoas que nasceram dividido pelo total da população, tá bom? E da mortalidade, mesma coisa, só que a gente vai, em vez do número que nasceram, a gente vai usar os números das pessoas que morreram, certo, amores? Tranquilo? Certo? Tranquilo? Muito bem. Amores, por hoje é só. Um beijo e um queijo. Se não conseguirem fazer a conta, não se preocupem, porque é normal, tá? E a gente corrige na semana que vem.